Agora esta chamada está sendo gravada. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo, enfim, me vier chamar, nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. 577. Aleluia, glória a Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceita. Seu imenso
imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, aleluia, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, nós estamos aqui, Senhor, para te clamar. Nós estamos aqui para te bendizer. Nós estamos aqui para te enaltecer. Nós estamos aqui, Senhor, para reconhecer a nossa falha, as nossas limitações, a nossa imperfeição perante a tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, para reconhecer que és autoridade sobre a nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, para reconhecer que és o alfa, és o ômega, és o início, és o fim. És conhecido como conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Criador dos céus e da terra, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Rafá, aleluia, o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que protege. Nós estamos aqui, reconhecemos, Senhor, todos os nomes que são atribuídos a Ti, mas Te reconhecemos também como um Pai, e como filho nós Te clamamos, como filho nós Te pedimos, como filho nós nos humilhamos, Senhor. Aleluia! Perante a Tua presença, perante a Tua soberania, perante a tua palavra, perante os teus princípios, perante os teus fundamentos, perante o alicerce que é o Senhor, nós nos prostramos, nós nos rendemos, nós nos humilhamos, Senhor, e rendemos graças a Ti. A Ti seja dada a honra, Senhor. A Ti seja dada a glória. A Ti seja dada o louvor, a adoração. Tudo é Teu e Te pertence para todo sempre. Seja engrandecido, Pai, neste lugar.
Seja engrandecido nas nossas vidas, Senhor. Seja glorificado. Eu quero nesta noite, Pai, pedir a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero nesta noite pedir a tua graça sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a ser sensíveis à tua voz. Nos ajuda, Senhor, a ser sensíveis à tua presença. Nos ajuda a nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque a tua palavra diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Radakinamonoi. Este querini mana soverina konominai. Rikitomina sovi. Este querenia somonovia da la canaiove tinia namina que novesini. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a mergulhar quantas vezes for necessário para quebrar o nosso eu. Nos ajuda a mergulhar quantas vezes for necessário para quebrar o nosso orgulho. Nos ajuda a mergulhar quantas vezes for necessário para que nós possamos entender: não somos nada sem ti. És a verdade que carregamos, Senhor. És a verdade que nos sustenta. És a verdade que produz vida na nossa alma. A tua palavra diz, Senhor, o salmista diz na tua palavra: para onde eu irei? Para onde eu fugirei? Se eu descer no mais profundo mar, ali o Senhor está. Se eu subir no mais alto, ali o Senhor está também. O Deus que sonda o coração, o Deus que esquadrilha o pensamento, o Deus que vai aonde não podemos ir, o Deus que faz o que não podemos fazer. Nós podemos te chamar de Pai. Ricamina somoromi. Otokomina somirata kinie. Eles têm kinie, o mão somori kiniatai. Aleluia. 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 Nada fica em oculto diante de ti, Senhor. Nada fica em oculto diante da tua presença. Nada fica bagunçado quando o Senhor entra na casa. Nada fica desalinhado quando o Senhor decide agir. Nada. As nossas maiores dúvidas, as nossas maiores incertezas, as nossas maiores dificuldades diante de ti, Senhor, são sanadas. Diante da tua presença, Senhor. Porque tu és o amor que lança fora todo medo. Tu és o amor que lança fora toda incerteza. Tu és o amor que lança fora toda dúvida. Este amor derrama unção nesta noite. Este amor derrama graça nesta noite. Por isso eu te peço, aonde estiver uma atuação do mal, Senhor, sobre mentes, sobre corações que estão aqui presentes, lança por terra e nos ensina a te amar, não pelo que o Senhor pode nos conceder, mas por quem tu és, Senhor. Nos ensina a te querer, não pelo que o Senhor pode nos proporcionar, mas quem tu és. Nos ensina, Senhor,
não pelos desejos do coração que serão atendidos, mas por quem Tu és, Senhor. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amigo. Quando todos abandonam, Tu és o nosso verdadeiro amigo. Tu és a nossa força quando nos falta força. Tu és o nosso ânimo quando queremos parar. Tu és a nossa fortaleza quando queremos desistir. Tu és aquele que nos impulsiona, Senhor, quando achamos que não tem mais jeito. Tu és aqueles que nos guia, Senhor, quando não temos mais direção. Tu és aquele que nos surpreende quando tudo parece que não vai mais adiantar. Tu és aquele que nos responde quando o mar parece estar agitado. Tu és a voz calma e suave, mas ao mesmo tempo com tanta autoridade que o mar tem que se acalmar. O vento tem que cessar quando o Senhor chega e o Senhor diz: mar, vento, aquieta-te. Eu sou Deus quem te ordeno. Eu sou Deus quem te mando. Aquieta-te, aquieta-te, acalma, acalma, acalma. E eu creio que este mesmo Deus está dizendo para corações, está dizendo para mentes: acalma, aquieta-te, acalma, aquieta-te. Eu sou Deus quem mando. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és grande. Tu és grande. E não há outro além de ti, porque és grande. Não há outro além de ti, porque és grande. Não há outro além de ti, porque és grande, Senhor. E a tua grandeza, aleluia, a multidão das tuas misericórdias nos alcançou e nos trouxe aqui. Senhor, abre as comportas do céu. Ministra a tua palavra nos corações, Senhor. Ministra a verdade que liberta os corações. Tira a inquietação, tira o sono. Tira, Senhor, toda a distração do inferno. Mas fala conosco, Pai. Eu te peço que nesta noite o Senhor fale como um pai que transmite ao coração do seu filho. Eu te peço nessa noite que o Senhor nos abrace como um pai que abraça o seu filho. Eu te peço nesta noite que o Senhor nos ensine, nos oriente, nos exorte como um pai que ama e cuida do seu filho. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus.
e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Aleluia! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Louva bem alto, rompendo em fé. Aleluia! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Declara no chat. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh, aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amada Igreja de Jesus. Igreja de Jesus, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Pois então, bote aí no chat. Eu tô bem, eu tô ótima. O inferno tá achando que você vai dizer: ah, eu tô mal, tô muito triste, tô cansada, tô aflita. Não, eu tô bem, eu tô ótima. O coração pode até estar doendo, mas eu estou bem. A mente pode até estar cansada, mas eu estou bem. Como é que você vai? Vai tudo bem. Como é que você está? Está tudo bem. Como é que passou o dia? Vai tudo bem. Como é que passou a semana? Vai tudo bem. Mas, menina, tu não estava passando por uma luta ontem, mas eu estou bem. Aleluia. Menino, tu não estava passando por uma luta ontem, mas eu estou bem. Porque eu estou bem? Porque a graça e a misericórdia se renovou nesta manhã. A cada dia que você dorme, que você acorda, você levanta, a misericórdia se renovou. E a misericórdia se renovar, aleluia, aleluia, é o significado que não vamos ser consumidos e nem vamos perecer. Podemos até falhar, errar, mas a misericórdia vai nos alcançar, vai nos instruir, vai nos direcionar. É por isso que nós estamos num quarto de guerra, porque por projeto humano não seria possível, mas o projeto divino chegou com graça, favor e misericórdia e nos atraiu para este lugar. O lugar de adoração, o lugar de louvor, o lugar que nós rendemos graça, o lugar que nós aprendemos, o lugar que nós verdadeiramente dizemos assim, ó,
deixa o velho homem fora do quarto de guerra. Agora eu entro no quarto de guerra para começar a minha transformação, a minha mudança. Aleluia! Me encontrar verdadeiramente com Cristo para viver todas as suas promessas que ele fez na minha vida. Amém? Quem aí está preparado para viver as boas promessas do Senhor sobre a sua vida? Aqui é um lugar de encontro com o Pai. Você já se encontrou com seu pai? Você já se encontrou com seu pai? Se encontrou com seu pai já? Falou com seu pai hoje? Já conversou com ele hoje? Amém. Muito bem. Olha aí. Vocês estão uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, essa aula é muito profunda. É uma aula muito profunda. E no momento que eu estava fazendo as anotações, no momento que eu estava preparando aí o esboço, as minhas anotações, eu disse, meu Deus, como tu és maravilhoso, como tu és perfeito, como tu és grande, como o teu amor nos abrange de uma forma, mesmo diante das nossas imperfeições. O Senhor está sempre nos chamando a atenção, o Senhor está sempre nos exortando, o Senhor está nos convidando ao arrependimento, para que através do arrependimento genuíno a gente venha viver uma vida, e vida essa em abundância, porque não tem como viver as promessas de Deus se não tiver arrependimento. Amém, meus irmãos? Não consegue se manter um evangelho somente de bênçãos, somente de profetizar muitas bênçãos. Precisa se acontecer o arrependimento, precisa se acontecer as renúncias, precisa se passar por uma obediência, precisa verdadeiramente, aleluia, andar no seu caminho, nos seus princípios, no seu fundamento, como ontem nós aprendemos, para que nós venhamos desfrutar verdadeiramente a paz que o mundo não pode ter. Hoje, durante esse momento que eu estava meditando na palavra do Senhor, eu fiquei imaginando. Imagina como será a condenação eterna. Já imaginou como será? Já imaginou o sofrimento que será? Já imaginou almas que diziam assim, eu não acredito, é mentira? Já imaginou almas que tiveram chance de se arrepender e não tiveram, não quiseram? Já imaginou almas que disseram que o missionário era mentiroso, o pastor era mentiroso, que tudo que pregava era mentira, que tudo que pregava era tudo engano? Já imaginou como é que vai ser essas almas? Como é que vai ficar esses corações? Como é que vai ficar essas mentes quando lembrar que talvez a esposa orou, talvez o esposo pediu, e a pessoa ainda assim não reconheceu Cristo como Salvador? Eu não estou falando de livre-arbítrio, porque eu acredito que dentro da palavra do Senhor não existe mais isso. O livre-arbítrio aconteceu no momento que Deus ele dá oportunidade a Adão para ele escolher. Ali é o livre-arbítrio. Quando Deus, diante do Jardim do Éden, ele chega diante de Adão e diz, você tem a opção de escolher, aqui tem 2 árvores. Escolha qual fruto que você quer comer. Eu estou dizendo aqui para você que este fruto você não pode comer, mas tem aqui o bom e o ruim. Escolha o que você quer comer. Tá aí os 2. Ali foi um livre-arbítrio. Mas a partir do momento que o pecado ele entra, Adão escolhe mal e o pecado entra, não existe mais a liberdade do homem escolher. Não existe mais o livre-arbítrio para o homem. Missionária por quê? Porque agora a gente vai entender sobre a vontade permissiva. E agora a gente vai entender sobre a vontade absoluta.
A vontade absoluta de Deus é que o homem pode espernear, chorar, gritar, se esguelar. Vai acontecer a vontade de Deus, não adianta. Pode fazer o que for. A vontade absoluta vai permanecer. A vontade absoluta de Deus é quando ele diz não, é não. Quando ele diz sim, é sim. Não adianta. Pode fazer o que quiser. A vontade permissiva de Deus é quando Deus ele dá uma ordem para Jonas. Você sabia que Jonas viveu as duas vontades? Jonas viveu a vontade permissiva e Jonas viveu a vontade absoluta. Deus ele dá uma ordem para Jonas para ele ir para um determinado lugar. Jonas não quer ir, Jonas quer tomar direção diferente, quer desobedecer, entrar no navio, fazer com que todas aquelas vidas sejam colocadas em risco por causa da sua desobediência. Porque se o homem sabia que Deus mandou ele para um lugar, ele entra num navio sabendo da autoridade de Deus e que alguma coisa podia acontecer e aquele navio prejudicar todas aquelas pessoas que estavam ali, desobedeceu, desobediente, rebelde. Mas Deus deixa de permitir? Não. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Deus deixa de permitir? Não. Deus mandou ele ir para um lugar, mas Deus deixou de permitir ele entrar no navio e querer ir para outro lugar? Não. A vontade permissiva de Deus aconteceu. Ou seja, Deus chama Jonas e diz, tu vai para ali. Aí Jonas faz, quer ir não. Aí ele faz, tá certo. Então vá. Aí ele vai, sobe no navio, caminha, vai-se embora. Aí Deus faz assim, ó. A minha vontade permissiva vai até a barriga do peixe. Você não entendeu, não? Eu vou dizer de novo. A minha vontade permissiva vai até a barriga do peixe. Quando tu entrar no navio, eu vou deixar tu quebrar a cara. Tu não quer entrar? Pronto, vou deixar tu cansar teus pés, se cansar. Entra no navio, faz o que tu quiser. Eu vou permitir. É a minha vontade permissiva. Mas eu vou enviar uma baleia para tu parar lá dentro e ficar 3 dias pensando na tua vida. O que é que tu vai querer fazer? Ou tu obedece, ou agora tu vai viver a minha vontade absoluta. Eu não vou permitir mais nada, não, porque eu não quero mais permitir, entendeu? Eu não quero mais permitir. Eu vou permitir até a baleia só. Diante da baleia, eu sei que tu vai se arrepender e vai para onde eu quero, desobediente. Pronto. Na vida de Jonas entrou as duas vontades, permissiva absoluta. Na vida de Ananias entrou a vontade absoluta, não teve permissiva. Foi a vontade absoluta. Por quê? Porque Saulo se encontra com Deus, Saulo vivencia a glória de Deus, ele é transformado em Paulo, ele fica com uma escama nos seus olhos. A Bíblia diz sobre cegueira espiritual, essa escama. E a partir do momento que ele fica, ele vai ficar 3 dias sem comer, sem beber. Saulo agora vai ser Paulo. E vai agora jejuar. Aquele que queria entrar em Damasco para matar, vai ficar cego e vai ficar 3 dias jejuando. E diante desses 3 dias, Deus chega para Ananias e diz, vai, porque está lá um homem chamado Saulo de Tarso. Está te esperando para que tu imponha as mãos sobre ele, para que a cegueira dele, os olhos dele venham ser abertos. Ananias teve escolha? Não. Ananias disse, mas Senhor, a palavra está dizendo, não é a missionária que está inventando. A palavra está dizendo, mas Senhor, eu ouvi falar que aquele homem perseguia a crente. Eu ouvi falar que aquele homem queria matar o teu povo. Olha o medroso. Eu ouvi falar que aquele homem, se eu for diante dele, ele vai acabar com a minha raça. Aí o Senhor pega e fala, eu mandei você ir. Eu não estou perguntando o que é que ele é, o que ele faz, ou o que ele vai deixar de fazer. Eu estou mandando você ir. Impor as mãos sobre ele, que assim o encontro que você vai ter, os olhos dele vão se abrir. Ananias obedece.
O mesmo Deus que estabeleceu duas vontades com Jonas é o mesmo Deus que estabelece uma vontade com Ananias. Mas missionária, por quê? Com Jonas foi a permissiva e absoluta, e com Ananias não teve opção de escolha, porque a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Tem Ananias por aí, tem Saulo por aí, tem muito fujão, muito desobediente, muito contendeiro, mas Deus sabe como fazer. Como eu não sei, mas ele usa a vontade permissiva, ele usa a vontade absoluta, e no final de tudo é testemunho para contar. Por quê? Porque no final de tudo, o maior interesse de Deus é a salvação de vidas. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Diante de toda essa palavra, Deus até pode estar estabelecendo a vontade permissiva dele. Mas, meu irmão, não fique achando que seu marido, ele manda. Não fique achando que sua esposa, ela manda. Não fique achando que você manda em alguma coisa. Não, não, não. Não. Deus pode até deixar para você achar que você tem controle de alguma coisa. Deus pode até deixar para o esposo achar que tem controle de alguma coisa. Deus pode até deixar para a esposa achar que tem controle de alguma coisa. Mas, meu filho, uma vez, tem um pastor que eu gosto muito da administração dele, e ele falou assim: quando o anzol é lançado, tem que vir. Adianta não. Agora não é mais a vontade permissiva, agora é a absoluta. Quando a gente fica com esse kikiki dizendo assim, mas ele conhece a palavra, mas ele tem opção. Quando a gente começa com esse kkk dizendo assim, não, mas ela pode, ela sabe, ela não faz porque não quer. Deixa eu te dizer uma coisa, tu estás colocando o teu marido, a tua esposa acima da vontade de Deus. Não existe livre-arbítrio quando a vontade absoluta tem que se cumprir. Não existe. Não existe livre-arbítrio quando a vontade permissiva tem que se cumprir. Às vezes você está chorando tanto, às vezes está pedindo tanto. Às vezes você está pedindo tudo errado. Às vezes você está clamando tudo errado. Às vezes, aleluia, glória a Deus. Você está pedindo tanta direção errada, por quê? Porque você não conhece e pede errado. Diante do choro, diante das lágrimas, você pede errado. Você faz tudo errado. Meu Deus do céu, a gente nem começou a palavra, mas o Senhor está falando aqui nesta noite. E por fazer errado, por pedir tanto, por chorar tanto, por espernear tanto, às vezes nem é daquele jeito que Deus está planejando fazer, mas por chorar tanto, por espernear tanto, por dizer que não vai mais dormir, por dizer que não vai mais orar, por dizer que vai se acabar de jejuar. Aí Deus não quer ver o filho dele e a filha dele emagrecer tanto para virar um varapau e o vento soprar e levar, entendeu? Para virar uma vara de bambu, o vento soprar e levar. Aí Deus pega e faz. Deixa eu dar. Mas deixa eu quebrar a cara. Eu vou dar, vai quebrar a cara e depois vai entender que não era a minha vontade absoluta. Era a minha vontade permissiva. Eu não quero varapau voando por aí. Eu quero um servo de joelho. Eu quero uma serva de joelho. Eu quero aquele que clama. Eu não quero aquele sumindo para jejuar. Porque jejum não é barganha. Eu quero ele jejuando para se aproximar de mim. Eu quero ela jejuando para se aproximar de mim. Porque quando ele entender que ele se aproximar de mim, eu vou cuidar tanto dele que ele não vai precisar nem me pedir. Eu vou conceder. Quando ele se aproximar de mim, ele não vai precisar, muitas das vezes, nem chegar ao entendimento. Por isso a palavra diz, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do
do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. A sua agonia traz para você a sua vontade. Eu quero que você anote essa frase aí, para você nunca mais esquecer na sua vida. A sua agonia traz para você a sua vontade, mas a sua espera traz a vontade de Deus para a sua vida. Ah, meu Deus do céu, você não entendeu, não? Eu vou dizer de novo. A sua agonia traz para você a sua vontade, mas a sua espera traz a vontade boa, traz a vontade perfeita, traz a vontade agradável. Aleluia! Às vezes você está pedindo tanto e quando volta um homem cachaceiro, drogado, prostituto, e você vai enfrentar outro deserto dentro de casa, mas a vontade absoluta é trazer um homem lavado, remido, santificado, um sacerdote honrado para esta família, uma auxiliadora honrada para este marido. Aproveita o tempo de deserto para se aproximar. Aproveita o tempo de deserto para se aprofundar. O tempinho que tu está tendo sozinho agora, Deus está te chamando, porque quando Ele fizer tudo acontecer, vai ser muitos momentos para falar de Jesus, vai ser muitos diálogos para dizer o que foi que viveu no deserto, vai ser muitos momentos para chamar o cônjuge e ensinar a orar, ensinar a ler a palavra, ensinar tudo que está aprendendo. Aproveita esse tempo. Tu não estás sozinho. É o tempo de se aproximar. É o tempo de se aprofundar. É o tempo de ser amado pelo teu Pai. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Meu Deus do céu, tu és fiel, Senhor. Meu Deus do céu, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Aproveita esse tempo. O Senhor é fiel. Para de estar pelos cantos, achando que porque não aconteceu. Aproveita esse tempo. Teu pai é fiel. Teu pai é fiel. Estás achando que ele não está contemplando, não, minha filha? Estás achando que ele não está contemplando? Não, meu filho, ele é teu pai. Quando tu entender o que é pai, tu vai entender a referência do teu pai celestial. Tu tá entendendo? Porque o pai terreno aqui pode falhar contigo. A mãe terrena aqui pode falar contigo. Mas o teu pai celestial, meu filho, ele se preocupa até com o fio do seu cabelo. O seu Pai Celestial se preocupa até com a roupa que você veste. Como é que um Deus tão grande pode se preocupar com a roupa? Como é que um Deus tão grande pode se preocupar com perfume? Como é que um Deus tão grande pode se preocupar com remédio? Aleluia. Aleluia. Quantas vezes você chegou na farmácia e você ia comprar um Doflex para dor de cabeça? E de repente você escutou uma voz dizendo assim: compra um antitérmico. Mas para que se eu não estou com febre, só estou com dor de cabeça? Mas vou levar o antitérmico. Levo o antitérmico. Quando chega no outro dia, tem uma febre de repente. O que é que está lá no guarda-roupa? O antitérmico. Olha para o antitérmico e faz: meu Deus, ainda bem que eu lembrei de comprar esse remédio. A misericórdia foi lá na farmácia e disse: leva, porque amanhã ele já viu que tu ia ter febre. Ou tu estás achando que ele só cuida de um carro que tu quer, de uma casa que tu quer, do marido que tu quer que volte, da esposa que tu quer que volte. Ele cuida de tudo. Se você entender a referência do seu Pai Celestial, você vai entender que os mínimos detalhes que às vezes você acha insignificante, Ele está cuidando para você. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. E é sobre isso que nós precisamos falar nesta noite. Começou forte, não foi? É o nosso Pai que está aqui
É o nosso Pai que está falando conosco. É o nosso Pai que já está passeando no nosso meio, desde a oração. O nosso Pai já está dizendo assim: eu cheguei no quarto de guerra para acalmar o coração da minha filha Olga. Eu cheguei no quarto de guerra para acalmar o coração da minha filha Giovana. Eu cheguei no quarto de guerra para acalmar o coração da minha filha Thais Helena. Eu cheguei no quarto de guerra para acalmar o coração da minha filha Manu. Eu cheguei no quarto de guerra para acalmar o coração do meu filho Cássio. Eu cheguei no quarto de guerra para acalmar o coração do meu filho Gustavo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 São dias de pura presença do Senhor. São dias que o nosso coração se rasga mesmo e a gente não tem nem vontade de dormir. São dias que quando a gente sai daqui, a gente sai tão elétrico, quer fazer as coisas, porque o nosso Pai falou conosco através da sua palavra. A presença do nosso Pai tirou do nosso coração aquela tristeza, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela dificuldade. E ele traz a gente aqui para nos dizer: eu estou cuidando do coração da minha filha. Eu estou cuidando do coração do meu filho. Você vai entender o cuidado do seu pai. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 7. Deixa eu aumentar isso aqui. Mateus capítulo 7. Vamos ler o versículo 7, 8. Vamos ler o 7 ao 12. Amém? Quem achou, levanta a mãozinha. Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 12. Os irmãos que estão trabalhando se preocupam, somente ouve a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, ouve a palavra. Quando chegar em casa, amanhã for liberada a gravação, você assiste novamente. E tudo que você puder anotar, tudo que você puder fazer, você faz tudo novamente, tá bom? Não se preocupa. Diz assim a palavra do Senhor: pedi, dai-se vos dá. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Preste atenção nisso aqui. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? O tema de hoje é a negligência da oração. A negligência da oração no casamento, a negligência da oração na família. Mas eu quero que vocês comecem a entender, com base nessa palavra, antes da negligência do deserto, a negligência dentro da casa de vocês. Porque, às vezes, nós temos uma certa dificuldade de só abordar coisas dentro do deserto. E, às vezes, nós não abordamos o que aconteceu antes do deserto. Porque se eu entendo que o deserto é uma escola
Eu entendo que eu estou sendo transformado para não repetir o que um dia já aconteceu, o que um dia eu já fiz. Quando eu entendo que eu estou no deserto e eu tenho uma promessa, quando eu entendo que a promessa de Deus para a minha casa, para a minha família, diante da sua palavra, porque muitas pessoas às vezes esperam a aceitação de muitas pessoas, né? Tem pessoas que, para lutar, esperam a aceitação de muitas pessoas. Você tem que ver a aceitação da palavra de Deus acerca da sua família. Isso lhe basta. Porque com Deus você é maioria. Para que é a opinião de todo mundo? Para que é a certeza de todo mundo? Se o casamento é 3. 3 missionárias é 3. O relacionamento é 3. 3 missionárias é 3. Deus, você, seu esposo. Deus, você, sua esposa. Então, a gente tem uma grande dificuldade. Quando meu deserto começou, eu vou citar esse exemplo só para vocês entenderem. Quando meu deserto começou, eu queria ouvir palavras que me agradassem. Palavras que trouxessem a convicção daquilo que eu estava buscando. Palavras que só falassem o tempo todo do cônjuge, o tempo todo. E eu comecei a me esgotar com essas palavras. Por quê? Porque era o tempo todo revelando tudo que o outro estava fazendo. Mas eu era boa samaritana, então eu comecei a me esgotar com essas palavras, que eu comecei a dizer, não, tem alguma coisa errada. Porque só fala do homem, só fala da amante, tem alguma coisa errada. Não, o deserto, quem está dentro do deserto sou eu. Porque se fosse para ele ser tratado, ele estava dentro do deserto agora. Então, se quem está dentro do deserto sou eu tenho que adaptar a minha mente para entender que sou eu que tenho que ser tratada. Eu preciso reposicionar. Então, a minha mente começou a trabalhar isso. E tudo começou a trabalhar, minha mente começou a trabalhar isso, eu comecei a ler a palavra do Senhor, eu comecei a me aprofundar, eu comecei a ver tudo que eu fui negligente, eu comecei a ver tudo que eu errei, eu comecei a ver todas as minhas falhas. E eu sempre digo, qual foi o sentido que eu tomei? Eu tomei o sentido de anotar e ir para a oração. Porque quando eu era mais nova, né, adolescente, eu tinha uma dirigente que ela falou assim certa vez para a gente, anote os desejos do coração de vocês num papel, que a gente vai fazer um propósito de oração com todos vocês de joelho, pelo futuro de vocês. Ou seja, sempre na igreja é citado que a juventude e a adolescência é o futuro da igreja. Então, aquilo eu aprendi com ela. E na hora o Espírito Santo mudou a minha mente e disse assim, do jeito que você pediu pelo seu futuro e anotou coisas que você queria no seu futuro, anote agora para o seu presente o que você precisa mudar. Foi exatamente assim a revelação do Senhor para mim. Então eu comecei a anotar. Eu comecei a anotar tudo. E teve coisas que eu ainda não tinha identificado. Eu digo que o meu mentor foi Jesus. Porque teve coisas que eu ainda não tinha identificado e o Senhor começou a me dizer na oração. De que forma, missionária? Ele começou a me lembrar o que eu fazia de errado. Ele começou a me lembrar a forma que eu falava. Ele começou a me lembrar a forma que eu agia. Ele começou a me lembrar a forma que eu não concordava com as coisas. E o Senhor começou a me mostrar a cruz. É isso que eu transmito para vocês, tudo aquilo que ele me ensinou. E daí, diante disso tudo, eu comecei a entender que o deserto não é sobre o que nós estamos passando agora. É sobre o que nós fomos no passado. É sobre tudo que nós negligenciamos no passado. É sobre todas as nossas falhas do passado. Quando a palavra diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, ela está querendo dizer, não repete o que tu fez anteriormente. Porque a partir de agora, quando o teu entendimento é aberto, tu vai viver coisa nova. Você está entendendo? Não, você não está entendendo. Eu vou dizer de novo para você.
Quando a palavra diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, ela está dizendo assim, Regina, tudo que foi passado, não considera mais a velha mulher que tu era, a mulher tola que tu agiu, a mulher insensata que tu foi. Imagina, estou citando você como exemplo, viu, minha amada? Não lembra. Começa a fazer uma nova plantação, porque tudo que tu plantar, tu vai colher. Então, se agora tu começar a plantar uma nova mulher, tu vai ter uma nova mulher. Mas se tu ficar alimentando a tua dor do deserto, o que é que tu vai colher amanhã? Murmuração? O que é que tu vai colher ano que vem? Lamentação? O que é que tu vai colher próxima semana? Reclamações? A mesma mulher do teu passado? Tá entendendo, meus irmãos? Que a palavra faz toda a diferença na nossa vida? Começa a plantar agora diferente e não lembra mais de tudo que passou. Porque agora eu farei. Vê o que a palavra está dizendo. Eu farei a certeza. Eu abrirei caminho no deserto e rios no ermo. Eu farei uma coisa nova. Sabe por que às vezes sua mente está travada em pensar assim? Se eu voltar para o meu casamento, meu esposo vai ser adúltero. Meu esposo vai falhar comigo de novo. Ele vai se prostituir de novo. Ele vai... Porque sua mente ainda está voltada para as coisas passadas. Quando você passar por uma renovação de entendimento, segundo a palavra do Senhor, você vai entender que não é sobre a Regina passada, não é sobre o marido da Regina passada, é sobre algo novo que está sendo plantado no deserto. E para isso acontecer, eu preciso identificar e não repetir mais. Por isso que a palavra, desde o início, está sendo assim, ó. Aprende, coloca em prática. Aprende, coloca em prática. Aprende, coloca em prática. Porque senão tu nunca vai ser do mesmo canto. Porque senão tu nunca vai ser do mesmo lugar. Tu tá entendendo? Lembra, Regina, das coisas que você fez, mas decide colocar uma pedra, esquecer e não fazer mais. Porque do que adianta tu ler esse versículo de trás para frente? Não vos lembreis as coisas passadas, nem considereis as antigas. Se tu és uma mulher que se comporta do mesmo jeito que tu se comportasse anteriormente. Talvez o teu casamento se rompeu diante de irritações, porque tu era uma mulher que só conseguia as coisas através da lamentação. Ou você era um homem que só conseguia as coisas através da grosseria. E porque agora você está praticando tudo que um dia você foi. Não. Olha para trás e determina dizendo assim, não vos lembreis das coisas passadas. Não vou praticar mais o que eu fiz anteriormente. Entende, meus irmãos? A gente tem que começar a tratar o deserto com tudo que a gente foi e que a gente praticou lá atrás. A gente se preocupa muito com o outro. E por se preocupar com o outro, a gente sente que a nossa força está indo embora. A gente sente que o cansaço está rompendo a nossa estrutura. A gente sente que a nossa mente não vai suportar. A gente sente que o nosso físico não vai aguentar a batalha. Porque o que era para ser um descanso, o que era para ser um encontro com Deus, agora vai se tornar um fardo. Quando Jesus está dizendo, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está querendo dizer, vinde a mim, deixa o teu fardo e vai embora. Vinde a mim, deixa o teu fardo e vai embora, que eu vou carregar o teu fardo. Não, ele está dizendo assim, vinde a mim, fica aqui comigo, que tudo aquilo que está pesando sobre você, eu vou te fazer entender que comigo é mais leve, comigo é mais suave, comigo tem paz, comigo tem esperança, comigo tem conforto, comigo tem renovo. Aleluia! Por isso que a gente precisa identificar os erros que aconteceram, mas não repetir. A gente precisa identificar os erros que aconteceram,
mas não ficar pontuando o tempo todo. A gente precisa identificar os erros que praticamos, mas não ficar colocando, parece que, num destaque. Até com caneta colorida escreve. Até com marcadores de várias cores escreve. Coloca. Até com figurinhas de desenho coloca. Não, não é destaque. É para lembrar, mudar e esquecer. Entendeu? Entendeu? Por que, missionária? A senhora está falando tudo isso para se encaixar nessa palavra. Sabe por quê? Porque talvez lá atrás você negligenciou a oração. Talvez lá atrás, quando você tinha sua família, seu marido, sua esposa, você não orava. E quando você orava, era para barganhar. Por que, missionária, quando orava, era para barganhar? Jesus, quando ele traz esse sermão em Mateus, o evangelho de Jesus escrevendo em Mateus, capítulo 7, quando ele traz esse sermão, a Bíblia vai nos ensinar a orar. Jesus, ele vai nos transmitir a forma como precisamos orar. Só que às vezes a gente entende o contrário. É o que muito acontece com muitas pessoas quando recorrem à oração somente no momento de dor. Tentam barganhar com Deus. E você vai entender a profundidade da oração hoje. Você vai entender. Porque a missionária teve que fazer toda essa introdução para você entender. Às vezes nós entendemos o contrário. Nós entendemos, veja a falta de interpretação no ler. A gente entende que se tudo que nós pedimos, mediante a essa palavra, nós vamos receber. Eu vou baixar as mãozinhas de vocês e eu quero que vocês levantem a mãozinha só depois que eu falar algo aqui, eu vou perguntar algo. Não, agora não. Calma, agora não, peraí. Quem aqui já orou? Presta atenção na pergunta. Quem aqui já orou ou quem aqui já ouviu alguém orar dizendo assim: eu estou te pedindo e a tua palavra diz que se tudo que eu pedir, o Senhor vai me conceder. Quem já ouviu essa oração? Ou quem já orou desse jeito? Eu já ouvi, muitas pessoas oram desse jeito. A pessoa lê a Bíblia, não interpreta e ainda ora errado. Você entende? Aí Jesus, ele vai seguir nos ensinando, dizendo assim, que não é sobre tudo que a gente pede, a gente recebe. Jesus vai nos ensinar que se você pedir, você vai receber. Você não entendeu, não? Eu vou dizer de novo, porque pode até parecer que não tem interpretação. Vou dizer de novo, para lhe explicar bem direitinho. Jesus não está querendo dizer assim, tudo que o Ivan pedir, ele vai receber. Não, Jesus está querendo dizer assim, se o Ivan pedir, ele recebe. Não é sobre o que o Ivan está pedindo, é sobre o que ele vai conceder. Você está entendendo? Não, você não está entendendo, não. Vou dizer de novo. Não é sobre o que o Ivan está pedindo, é sobre o que ele vai conceder. O que ele está querendo dizer que não é sobre o que a gente pede. É sobre a forma que a gente pede. É sobre a forma que a gente humilha. É sobre a forma que a gente se conecta. Às vezes a gente não sabe nem pedir. Às vezes a gente não sabe nem clamar. Mas pelo quebrantamento, pela humilhação, aí ele vai e concede a vontade dele para a nossa vida. Por isso que é tão bom esperar no Senhor. Às vezes é difícil, mas é bom. Jesus, ele vai continuar esse sermão dizendo, porque nós não sabemos pedir como convém a palavra. Às vezes nós pedimos pedra e pensamos que é pão. Às vezes nós pedimos uma cobra e pensamos que é um peixe. Às vezes nós estamos pedindo a Deus um escorpião e pensamos que é um ovo. Missionária, sério? Sério.
Às vezes, meus irmãos, aquilo que nós estamos pedindo a Deus vai nos destruir. E pensamos que está trazendo vida. Mas você está entendendo a multidão da misericórdia? Você está entendendo que mesmo quando a gente lê a palavra e a gente não sabe interpretar e a gente ora errado, a multidão da misericórdia nos alcança? Eu vou citar um exemplo bem claro. Presta atenção nisso aqui, para você entender o sentido da oração. Presta atenção. Tem uma irmã que ela entrou no deserto. Presta atenção nesse exemplo. Tem uma irmã que ela entrou no deserto. E através desse deserto, o marido dela está com outra mulher. Está com um amante. E essa irmã, ela não tem o desejo no coração dela de atrair essa alma para Jesus. Ela tem o desejo no coração dela de ganhar. De ganhar de que forma? Ela quer ganhar, porque no bairro dela foi uma vergonha, na rua dela foi uma vergonha. O marido dela talvez está andando com uma mulher estranha dentro do carro que eles lutaram para ter. O marido talvez levou a mulher estranha para dentro da casa, tirou ela, expulsou ela de casa. Então, ela não está orando para Deus por esta alma, para esta alma sair do adultério, para esta alma sair do pecado. Ela não está orando a Deus porque ela enxerga que se Jesus voltar hoje, essa alma vai para o inferno. Essa é a palavra. Só existe dois caminhos, condenação e céu. Não tem palavra bonitinha. Se você está achando que tem palavra bonitinha, não tem. Só tem esses dois caminhos. Condenação, céu e inferno. Você escolhe. Você escolhe qual caminho que você vai percorrer. E todo pecador é ciente que existe céu e existe inferno. Então, ela não consegue pensar diante da dor, diante da humilhação, diante da vergonha que ela passou. Ela não consegue pensar, presta bem atenção nesse exemplo, que ela tem que orar para que esse homem seja liberto, para ir rumo ao céu com essa família. Para andar em direção ao céu com essa família. Ela não consegue pensar. Por que ela não consegue pensar? Porque ela lembra da vergonha, ela lembra da humilhação, ela lembra quanto ela chorou, ela lembra quanto ela foi humilhada, ela lembra dos bens materiais, ela lembra tudo isso. E o que começa a acontecer? Essa mulher agora ela vai começar a jejuar sem parar. Quando ela entende que o jejum vai abrir portas, ela começa a jejuar sem parar. Ela tem que jejuar muito. Aí vem o que a missionária acabou de falar. Ela vira um varapau. Aí o Senhor pega e olha e faz. A minha vontade permissiva vai ter que entrar em cena. Porque senão a minha filha vai se acabar. A minha vontade permissiva vai ter que entrar em cena, porque senão o meu filho vai se acabar. Eu estou falando uma irmã como exemplo, mas os irmãos também podem entender. Aí, colocando ao contrário a situação. O homem lutando pela mulher. E essa mulher, ela só pede para que o esposo volte para casa. Ela só pede para que o esposo volte para casa. Ela só pede para que o esposo volte para casa. Só pede para que o esposo volte para casa. Aí Deus faz, eu vou permitir, eu vou conceder, estabelecer a minha vontade permissiva, não é a minha vontade absoluta. Não era isso que eu queria para a vida dela, mas é o que ela está se acabando de jejuar, então eu vou conceder. Aí o Senhor pega e permite a mulher. Porque às vezes a gente acha que a mulher estranha e o homem estranho tem poder de alguma coisa. Ele não tem poder de nada. Sobre eles existem demônios que, diante da ordem de Deus, tem que bater em retirada. Não adianta, não. Satanás tem que obedecer. Satanás não precisa nem abrir a boca para contender com Deus. Quando Deus diz assim, sai, saiu, ficou liberto. Quando Deus diz assim, foi, acabou, parou a palhaçada aí, bora, 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 bora. Tu volta para onde tu tá, para onde era para tu tá, e tu vai-te embora. Vai na minha presença, se arrepende para tu contar testemunho também, porque a prostituição na tua vida já tá demais, tá bom? Bora, volta. Aí Deus pega e faz, espera aí, deixa eu dar um basta, porque a minha vontade permissiva tem que acontecer. Aí Deus pega e chega e faz. Sai, tu, demônio. Tu, volta para casa. Aí o marido volta.
Quando o marido volta, a mulher fica emotiva. É uma felicidade, pula, canta, grita. Começa a louvar aquele no caminho no deserto. Vitória no deserto, de Aline Barros. Pula dentro de casa, grita, sai puxando o cabelo. É uma agonia, uma emocionada dos pés à cabeça. E daí, depois de uma semana que esse homem está em casa, esse homem começa a assistir filme pornográfico. Esse homem começa a conversar com outras mulheres no WhatsApp. Esse homem começa a olhar para a televisão e a dizer que a televisão não presta, que quando ele saiu de casa a televisão estava melhor. Ele olha para a comida e diz que comida horrível que tu está fazendo, porque tu não vai se ajeitar, porque tu não vai emagrecer, porque estás gorda desse jeito, então, porque estás magra, estás parecendo um varapau, vai sumir, porque tu não vai engordar, não estava comendo não. Começa a desculhambação. Começa tudo de novo. Aí aquela mulher levanta os olhos para o céu e faz: Deus, por que o Senhor me deixou? Não, minha filha. Tu estava pedindo pedra. Tu não estava pedindo vida. Não, minha filha. Tu estava pedindo escorpião. Tu não estava pedindo ovos. Não, minha filha. Tu estava pedindo pedra. Tu não estava pedindo pão. A minha vontade permissiva aconteceu para tu entender que a forma que tu estás pedindo, a forma de que tu estás suplicando, não convém à minha vontade. Então eu vou permitir um novo deserto para tu entender o que é a oração, para tu entender o que é a súplica, para tu entender o que é uma intimidade comigo, para tu entender o que é se aproximar de mim e para tu entender que antes desse homem e desta mulher voltar para você, ele tem que voltar para mim. Porque se ele voltar para você, ele não vai voltar liberto, ele vai voltar com pecado, ele vai voltar lhe desculhambando, ele vai voltar com prostituição. Mas, minha filha, quando ele voltar para mim, tenha certeza que você vai ter um sacerdote, você vai ter um homem, você vai ter um auxiliador, você vai ter um conselheiro dentro de casa, você vai ter alguém que lhe ame de verdade, porque não se voltou para você, se voltou para mim em primeiro lugar. Porque agora você entendeu o sentido da oração. A oração, meus irmãos, é comunhão com Deus. A oração é se deleitar em Deus. A oração é ter prazer em Deus. A oração não é barganha. A oração não é uma lista de pedidos. A oração não é porque eu estou mal, eu chego lá e vou orar. A oração não é porque a lista que não aconteceu, eu estou mal, eu estou triste. A oração não é porque a porta não se abriu, eu vou lá buscar pela porta. Não. Se você chegar diante de um estranho e você começar a conversar com ele, você vai contar sobre a sua vida. Se você chegar diante de um estranho e começar a conversar com ele, você vai contar sobre o que seus filhos estão passando, sobre o que você está passando. Você não vai ter segurança. Você vai pegar um estranho que você viu na rua e vai botar dentro da sua casa para poder conversar com ele. Você não vai ter prazer. Se você não tem intimidade, você não terá prazer para orar. Ah, você não está entendendo, não. Eu vou dizer de novo. Se você não tem intimidade, você não terá prazer para orar. Sabe de que forma? Você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar de joelho, você pode orar quando você estiver dirigindo. Você só vai passar 2 minutos de oração. Porque você não tem assunto. O assunto que você tem é pedir as suas necessidades. O assunto que você tem é simplesmente dobrar o joelho e dizer: Deus, traz meu marido, Deus salva o meu filho, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo. Não é mais uma oração, é um rosário de pedidos. Não é mais um clamor, não é mais um relacionamento, é uma lista de desejos, é um gênio da lâmpada.
Mas, meu filho, quando você entende a figura do seu pai, olha a profundidade disso aqui. Aleluia. Imagina comigo a figura de pai. Se toda. Imagina comigo. Os irmãos que são pai aqui. Imagina comigo. As irmãs que são mãe. Imagina se todas as vezes que seu filho chegasse, ele começasse a dizer: pai, me dá isso. Pai, me dá isso. Pai, me dá isso. Mãe, me dá isso aqui. Mãe, me dá isso. Não, mãe, eu quero isso. Mãe, não, mãe, 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 mãe. Virou uma orquestra. Imagina se você tem uma semana tão estressante de trabalho. Eu estou dizendo agora a figura física, eu não estou falando da celestial, porque a celestial não se cansa. Imagina comigo se você tem, aleluia, uma semana tão exaustiva de trabalho, você pega seu filho, leva ele no shopping, e ele entra no shopping, ele entra na loja e fica: mãe, eu quero isso aqui. Mãe, eu quero aquele brinquedo. Mãe, eu quero aquilo, aquilo, aquilo. Não, mãe, aquele, aquele. Mãe, aquele pisca. Não, mãe, aquele ali, aquele ali. Não, mãe, aquele, aquele. E você que era para se tornar um dia de lazer, se torna um dia estressante. Você, a figura física de um pai falho, de um pai imperfeito. Você vai pegar um brinquedo quebrado e você vai dar para seu filho? Você vai pegar uma bola furada e você vai dar para sua filha? Você vai pegar um vestido rasgado, sujo, e você vai dar para seu filho vestir? Você vai fazer isso? É sobre isso que Jesus está querendo dizer. Se vós que sois imperfeitos, se vós que sois falhos, consegue dar coisa boa para o filho de vocês, quanto mais o Pai Celestial. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O que é que um pai gosta? O que é que uma mãe gosta de receber de seu filho? O pai e a mãe gostam de receber um abraço do filho. Aleluia. O pai e a mãe gostam de receber um beijo do filho. O pai e a mãe gostam de ouvir o filho dizendo assim: o Senhor é a melhor coisa da minha vida. Meu Deus do céu. Um pai e uma mãe gosta de ouvir o seu filho dizendo: mãe, muito obrigado por esse presente que a senhora me deu. Um pai e uma mãe gosta de ouvir o filho dizendo: mãe, você tá tão linda. Pai, você tá tão lindo. Glória ao nome de Jesus. Isso traz a representação da conexão da paternidade, da maternidade. O pai é o provedor do seu filho. O pai é o provedor do seu filho. Sabe o que é a oração? É uma conexão, é uma comunhão, é ter prazer de estar conversando com seu pai, é ter prazer de se relacionar com seu pai, é ter prazer de agradar o seu pai. Oh, meu Deus do céu! Se você sabe que tal atitude vai machucar a sua mãe e o seu pai, você vai fazer. Se você sabe que se você usar uma palavra torpes, diferente, com o seu pai, você vai fazer. Porque com o seu pai celestial você faz de todo jeito. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quando você aprender a se relacionar com o seu pai, quando você aprender a querer agradar o seu pai, quando você aprender a querer viver para o seu pai, mesmo tudo não fazendo sentido, você vai ver que você nem vai precisar pedir. Você vai ver que você nem vai precisar pedir. Ele vai suprir as tuas necessidades. Oh, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que graça poderosa nessa noite. Sabe por que o pai ainda não abriu essa porta que você tanto está pedindo? Porque essa porta vai tirar o teu pai de você.
Sabe por que o teu pai ainda não concedeu a restauração do teu casamento? Porque quando teu marido voltar para casa, tu esquece que tem teu pai. Oh, meu Deus, aleluia! Sabe por que teu pai ainda não te concedeu essa casa que tu tanto quer comprar? Porque quando tu tiver, tu esquece do teu pai. Mas quando tu dobra o teu joelho e tu diz assim, pai, não é sobre o que o Senhor me dá, não é sobre o que o Senhor me proporciona, é sobre eu querer te obedecer, é sobre eu querer te agradar, é sobre o Senhor ser a minha referência. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ricamina, somiri. Otokomori taria tamanakina. Otokimaria tia tina maquinia sou. Você vai começar a entender, minha irmã, que a oração não é um fardo, não. Você vai começar a entender que não é sobre o momento que você está com o coração muito triste, que você tem que correr para a oração, é não. Quem é filho está se conectando com o pai o tempo todo. Oh, Jesus, tu és grande. Tu és grande. Quem é filho obedece à ordenança do pai. Quem é filho sabe agradar o seu pai. Quem é filho sabe que não pode ser maior do que o pai, tem que se humilhar. Quem é filho sabe que tem que ser humilde diante do seu pai. Quem é filho nem precisa pedir. O pai olha para o coração do filho. O pai olha para o coração da filha. O pai está olhando para o coração do irmão Rodrigo. O pai está olhando para o coração do irmão Marcelo e dizendo: é o meu filho, é a minha filha, eu me agrado. E porque eu me agrado, ela nem vai chorar mais, eu vou conceder. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus, tu és fiel. Tu és grande. Oh, meu pai, aleluia. Tu és grande, tu és grande, tu és grande. Aleluia. Às vezes o desejo do seu coração, a sua necessidade. Você está morando de aluguel. Às vezes você tem uma necessidade de ter uma casa. E você está ali se quebrantando, nem lembra mais da casa, nem lembra mais de quantos quartos tinha planejado. Aí começa a vir a oração, orou por 2 quartos. Aí o pai faz assim, eu vou dar 3. Oh, aleluia! O pai faz assim, 2 não, 2 é muito pouco. Minha filha merece mais, eu vou dar 3. Oh, aleluia! Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. A minha filha disse que queria uma casa simples, mas eu vou dar um primeiro andar, minha filha. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus, que é mais ventilado. É mais ventilado, a minha filha. Riquina, minha sumo não ia tiquininha, temininha tomo não ia si. Iriquininha tomo não ia sou. Quando você percorrer o caminho do relacionamento, você vai entender que o tempo enquanto você esperava não era punição, era amor. Você vai entender que o tempo enquanto você chorava, ele não te abandonou. Você vai entender que o tempo que, aleluia, você planejou, ele já tinha feito além. Ele só estava preparando você. Aleluia. Eu sinto uma graça do Senhor aqui. E eu sinto o Senhor falando a corações, dizendo: se comporta como filha. Você não está entendendo, não? Eu sinto a graça do Senhor aqui. Eu sinto Deus falando a corações, dizendo: se comporta como filho. Se comporta como filha.
Para de ir para a oração com uma lista de pedidos, só ficar eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vai para a oração e começa a dizer: eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não faço, não consigo, eu não vou, eu não consigo sem ti, Jesus. És o meu amigo, és o meu pai, és o ar que eu respiro. Não espera ficar triste para orar, não espera ficar angustiado para orar. Se relaciona com teu pai, porque aquilo que tu pensa, aquilo que tu pediu, será além do que tu imagina, porque o teu pai vai completar esta obra, mas ele não vai te conceder o que vai te tirar dele. Oh, aleluia! Primeiro ele te molda, primeiro ele te ensina a ser filho, primeiro ele te ensina a confiar, primeiro ele te ensina a esperar, depois ele te dá. E quando ele te der, será além do que você pediu. Eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos aonde você está. Feche os seus olhos. A gente fez o clamor no início. Eu vou fazer uma oração agora, neste momento, pelo seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoje foi diferente. O Espírito Santo guiou para fazer o clamor primeiro. A gente vai fazer uma breve oração. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, nesse momento. E você comece a dizer assim para o Senhor: me ensina a ser filho. Me ensina a ser filha. Me ensina a ser filho. Me ensina a ser filha. Me ensina a ser... Só diz isso para o Senhor. Me ensina a ser filho. Eu quero ser filho. Eu quero ser filha. Me ensina a me comportar como filho. Me ensina a me comportar como filha. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, eu quero te agradecer por toda a tua boa palavra nesta noite. Eu quero te agradecer porque ministraste aos corações. Eu quero te agradecer porque trouxeste esperança para aquele que estava sem esperança. Porque tu és o nosso Pai. Às vezes, Senhor, só sabemos dobrar o nosso joelho e pedir, 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 pedir. Quando o Senhor quer relacionamento. Quando o Senhor quer diálogo. Quando o Senhor quer conexão. Quando o Senhor quer, aleluia, intimidade. Nos ajuda a ser filho, Senhor. Nos ajuda a conversar contigo. Nos ajuda a te agradar. Nos ajuda, Senhor, em espírito e em verdade, te obedecer a tua palavra. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Porque temos a plena convicção que o pai, quando se agrada do seu filho que obedece, do seu filho que teme, do seu filho que cumpre princípios, do seu filho que te ama, o Senhor supre todas as suas necessidades. Porque és grande, Senhor. Aqui está o teu filho, aqui está a tua filha que te ora. Aqui está o teu filho, aqui está a tua filha que te clama. Aqui está o teu filho, aqui está a tua filha, Senhor, que se arrepende de um dia ter feito tudo errado. Um dia, Senhor, ter colocado outras coisas, outras pessoas no altar do Senhor. Mas hoje, Pai, eles devolvem a ti o altar que sempre foi teu. Eles te colocam no centro, aleluia, da sua vida. E agora, Senhor, eles passarão a se comportar como filhos e filhas amadas do Senhor. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada por esta palavra. Obrigada porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Aleluia! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Que palavra abençoada, né? Enquanto eu estava lendo a palavra, o Senhor me ensinou a ser filha. O Senhor me ensinou a parar de palhaçada e a ser filha. A ser filha, me comportar como filha. Me comportar como filha. Às vezes eu fico... Eu só não. Vocês também. Todo mundo aqui, que ninguém aqui é bom. Jesus disse, bom é o meu Pai. Ninguém aqui é bom. Tudinho. Eu e vocês. Eu me boto no meio e boto vocês também. Eu e vocês. Às vezes eu fico pensando como nós somente imaginamos a imagem de Deus como Deus. Deus de que forma? Deus de justiça. Deus que faz justiça pelo seu povo. Deus que fere aquele que toca no escolhido. Deus que concede uma casa. Deus que concede um carro. Deus que concede o esposo voltar para casa. Deus que pega a amante no meu caminho. Deus que faz isso com o incrédulo. Deus. E o tempo todo ele está querendo ser engrandecido como Pai. O tempo todo ele envia o seu único filho, para verter o seu sangue por gente que não presta. Gente que não presta. Eu e você prestava? Até a presença do Senhor, meu filho, não. Por gente que não presta. Por gente que não está nem aí com a vontade do Senhor. Entende, meus irmãos? Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso amigo. Quando você imagina como ele se entristece, imagina como aflige o coração dele quando você diz, eu estou sozinha, eu não tenho ninguém. Imagina. Imagina quando você diz, eu não consigo, eu não posso. Às vezes ele está dando fôlego de vida, ele está dando pão, ele está dando oportunidades. A internet é uma oportunidade, o quarto de guerra é uma oportunidade, o ministério é uma oportunidade. Imagina tudo que Deus proporcionou para que hoje nós estivéssemos aqui. Cada um teve que entrar num deserto. Cada um teve que sentir uma dor para que todo mundo hoje estivesse aqui com um só propósito: reconhecer Ele como Pai. E às vezes a gente fica tão preocupado
com uma porta de emprego, a gente fica tão preocupado com o concurso que a gente quer, a gente fica tão preocupado com a casa que a gente quer, às vezes a gente fica tão preocupado com o carro que a gente quer, às vezes a gente fica tão preocupado com a empresa e a gente esquece da nossa verdadeira conexão e intimidade, porque se a gente tem ele como pai, o que é que ele não concede? Oh, Jesus! Se a gente tem ele como um pai, se a gente o agrada, se a gente o obedece, se a gente somos sinceros, obedientes, tementes, se a gente se humilha, se nós somos sensíveis à voz dele. Oh, meu irmão, será que ele seria tão ruim de olhar para a sua dor e deixar você padecer a vida toda? Não, não. É porque enquanto aquilo, aleluia, meu Deus do céu, a graça do Senhor está aqui. Porque enquanto algo for mais importante do que ele na sua vida, você não vai ter ainda. Quando algo for mais importante do que ele na sua vida, você não vai ter ainda. Entendeu? Mas quando você entender quem é o seu pai, não se preocupe não. Não se preocupe não, que as demais coisas ele vai acrescentar tudo. Ele traz o filho de volta para a presença do Senhor. Ele traz o esposo de volta para a presença do Senhor. Ele traz a mãe de volta para a presença do Senhor. Ele traz o pai de volta para a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ninguém nunca foi capaz de reconhecer ele como um pai, como você está aprendendo a reconhecer. O seu pai e a sua mãe, sabe por que está no adultério? Sabe por que deu continuidade a outros casamentos? Sabe por que entrou em divórcio? Porque nunca aprendeu sobre esse pai que você está aprendendo. Nunca aprendeu e nunca permitiu receber esse amor que você está recebendo. Por isso que na sua vida será tudo diferente. Comece a olhar para ele como seu pai. E você vai ver que o seu deserto vai se tornar leve. Aquilo que lhe falta, você nem vai se preocupar. Quando você menos esperar, o seu pai vai lhe dar. Você não entendeu, não? Eu vou dizer de novo para você. Quando você viver para agradar o seu pai, na dependência dele, aquilo que você tanto desejava um dia, quando você menos esperar, o seu pai lhe dá. Aí você olha e faz: meu Deus, foi tão rápido, foi tão de repente. Aí o Senhor vai dizer para você, porque agora o seu coração não vai se perder, por isso que eu lhe concedi. Agora o seu coração não vai idolatrar, por isso que eu lhe concedi. Agora o seu coração não vai voltar para a dependência emocional, por isso que eu lhe concedi. Era só isso que eu estava esperando. Amém? Quando ele for o centro da sua vida e você se comportar como filho, pode ter certeza que não vai ser uma coisa, duas coisas, três coisas, vai ser tudo colocado no devido lugar. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Glória ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Dá vontade de ir embora? Dá não. Dá vontade de terminar? Dá não. Oh, meu pai, que coisa linda. Que palavra, que palavra. Que palavra, o irmão Ronaldo colocou assim tão bom a palavra. Meu irmão, tem hora que eu fico imaginando como é que as pessoas conseguem viver sem a palavra de Deus. Tem hora que eu fico imaginando como é que as pessoas conseguem ser tão enganadas por tantas palavras que é rasa, que não é profunda. Como é que as pessoas conseguem ser tão enganadas por palavras de reconquista? Não existe restauração se não tiver o Senhor. Não existe libertação se não tiver o Senhor. Não existe arrependimento. O homem pode tentar com as suas forças. Não é possível
tem que ter Deus no centro para que venha viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E as lágrimas ainda estão rolando. Oh, aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Amanhã eu aguardo vocês, 22 horas, tá certo? Irmão Eliseu, o Senhor vai mudar o quadro. O Senhor vai mudar o quadro. O Senhor vai mudar o quadro. É essa palavra que vem ao meu coração enquanto eu li seu nome. O Senhor vai mudar o quadro. Amém? Quando eu não sei, mas ele vai mudar. Descanse. Fique agoniado não, viu? Pare da sua agonia. Descanse. Ele vai mudar o quadro. Amém? Amanhã, 22 horas. 22 horas. Nós vamos estar aqui de novo. Eita, glória! Terceira aula para pipocar o inferno. É isso aí. O inimigo quer ver a gente desmorecer, mas não vai nada. Vai não. A cada aula vai melhorando. Porque o Espírito Santo vai falando de forma profunda ao nosso coração. Amém? Então, amanhã, terceira aula. Eu estou aguardando vocês aqui, 22 horas, tá certo? Amanhã tem um jejum. Cuidado com esse jejum para não virar varapau. Depois que vira varapau, vem para o meu lado dizer: ah, culpa da missionária nada. Jejum é errado, não vem dizer que eu ensinei errado, não. Entendeu? Estou ensinando certo. Se você não quer aprender, é com você e com você mesmo. Se oriente. Jejum pela sua vida espiritual. Mas, missionária, por que estou jejuando todo dia pela minha vida espiritual? É, meu filho, porque você já está pensando em desistir, jejuando. Imagina se você para. Você já está pensando em desistir, jejuando, meu filho. Imagina se você para. Então, se oriente, vá jejuar pela sua alma, para que você consiga vencer o deserto, tá certo? Entenda a representação do jejum para lhe fortalecer, não é para lhe emagrecer, não, viu? Depois vá para a conferência, um varapau, querer tirar foto comigo. Ô, Jesus! Se oriente. E depois vem dizer que é o jejum, viu? Se oriente, não. Amanhã o jejum de 12 às 18, viu? Não esqueçam, não. Em nome de Jesus, jejum certinho. Se tiver oportunidade de louvar alguns hinos, louve alguns hinos, tá certo? Se tiver oportunidade de fazer alguns momentos de oração durante esse intervalo de tempo, faça alguns momentos de oração, tá bom? O Senhor vai marcar a presença dele na sua vida, amém? Quem é que está ansioso pela terceira aula? Amém, glória a Deus. Então, declara aí no chat, até a última família. Em nome de Jesus, Deus abençoe.